Vamos iniciar hoje o capítulo 6 do livro Hebreus. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 6. Nós vimos na assembleia passada que o autor deu uma ênfase especial ao sacerdócio de natureza espiritual, que é o sacerdócio de Cristo. Naquele tempo, quem o representou perante Abraão foi um sacerdote chamado Melquisedeque. E por isso ele foi chamado também de raiz de uma ordem de sacerdotes, do qual Jesus fazia parte. Quando nós consideramos apenas o tempo presente da história, sem levar em conta a história passada das almas, parece que aquele sacerdócio do Melquisedeque foi substituído ao longo da história por outros sacerdócios. Mas como nós entendemos a existência da alma no contexto da história e não só do presente momento, nós entendemos que o sacerdócio de Melquisedeque, ele ainda existe, porque é o sacerdócio do próprio Cristo. São aqueles homens e mulheres escolhidos por Deus para que possa representá-lo nos muitos dons do Espírito. Por esta razão, existe um certo conflito entre o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio dos padres e dos pastores. Dentre os padres e os pastores existe a concepção de que a mulher não participa do sacerdócio. No sacerdócio de Melquisedeque não existe essa concepção. Os dons do Espírito estão disponíveis a todos os filhos e filhas, a todos os servos e servas do Senhor. E é isso que faz diferença. E nós precisamos entender, nós aqui e os irmãos em outras cidades, que temos de sair desta mentalidade ligada ao sacerdócio levítico. Não podemos continuar pensando como pensam os padres e os pastores. Não que nós não os respeitemos e não achemos que eles têm lá o seu papel dentro do chamado do Senhor. Mas aqueles que são povo de Deus não podem pensar da mesma maneira que eles pensam, porque eles fazem considerações lá que separam, em verdade, as pessoas, dizendo, olha, esse aqui pode ter o sacerdócio e aquele ali não pode. Isso os homens, que se dizem sob a influência do Espírito Santo. No caso do povo de Deus, não. O sacerdócio, ele está aberto a todos os que creem, a todos que foram chamados, ovelhas, homens e mulheres, chamados para participar do ministério, a quem o Senhor concede dons para que o evangelho seja anunciado, as pessoas possam ser curadas, orientadas e confortadas nas suas aflições. Tá bem? Ficou entendido aí? São duas coisas distintas e a gente não pode misturar isso. Alguns irmãos ainda na comunidade não entenderam essa diferença. Sempre quando a gente começar a pensar como pensam os padres e os pastores, é hora de mudar. Por quê? Porque a mensagem que o Espírito vem revelando a nós, ela é diferente. Ela é um chamado para homens e para mulheres que querem ser livres. Livres da mentalidade das igrejas, da mentalidade religiosa,
para se tornar homens e mulheres dependentes apenas de Deus e não de homens. É mesmo uma coisa nova. E Jesus dizia, a gente não deve misturar vinho novo com vinho velho. Não dá certo. Não é? Colocar vinho novo misturado com odres velhos, aonde já havia vinho velho, faz com que o odre possa se romper. Uma coisa não dá certo com a outra. Então, as coisas novas precisam ser mantidas e estabelecidas dentro de um novo contexto, e não dentro do contexto velho. Por isso não adianta nada a gente abrir uma igreja. Esse trabalho que o Senhor vem revelando a nós, ele não indica que ninguém abra igreja, porque não é esse o trabalho das igrejas. As igrejas não fazem parte do nosso trabalho. Elas têm o papel delas, e não se trata de fundar mais nenhuma igreja. Elas já existem em grande número, com seus conceitos, costumes, práticas e tudo mais. O Senhor está chamando a gente para um outro movimento, para uma outra forma de vivermos a sua fé. É diferente, bem diferente. Se você não estiver entendendo, vocês aqui, ou os irmãos de outras cidades, escrevam, né? Os de fora escrevam, vocês nos perguntem, porque é de fundamental importância a gente entender que nós somos o povo de Deus. Nós não pertencemos a nenhuma igreja. Tá bem? Aquele povo da antiguidade, nós estamos no meio dessas almas, somos as mesmas almas. Nós não somos almas que nascemos no ventre da nossa mãe. Isso é um equívoco grave da teologia que mantém o homem ainda cativo de ensinamentos bastante atrasados, onde a pessoa pensa que nasce no ventre da mãe e que vai morrer, ficar dormindo até o dia do juízo final. Ainda que a Escritura, o conjunto dos ensinamentos, possam apontar no sentido contrário. Nós não devemos cultivar a mesma mentalidade que é cultivada por essas teologias. Tá bem? É hora de renovar de verdade, deixar para trás todo o ranço, todo o esquema, todos esses espíritos que lançaram ideias que não são conforme o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, aonde nós não ficamos ouvindo o que fala o pastor, mas a gente entra lá dentro do lugar onde a gente não podia entrar. Jesus rasgou o véu para nós entrarmos lá dentro e ter conhecimento dos mistérios do Senhor. Amém? Esse capítulo 6 aqui, o autor ele faz uma introdução dizendo, eu acabei de falar algumas coisas para vocês, que são, na verdade, os rudimentos da doutrina do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que há uma progressividade dos ensinamentos, coisa que a teologia não considera. A teologia simplesmente vai lendo e vai criando teorias e possibilidades, e tudo bem, qualquer um é livre para fazer do jeito que quiser. Mas se nós quisermos entrar lá dentro do Santo dos Santos, se nós quisermos entrar onde o véu foi rasgado, a gente precisa avançar no entendimento das coisas. De outra forma, nós permaneceremos dentro das igrejas como as pessoas permanecem ainda nesses dias. Ele introduz assim a palavra. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Essa introdução. Ele diz, olha, existem muitas coisas que são de conhecimento dos que estão entre nós. Porém, há uma novidade, porque ele fala aqui no versículo 2 da doutrina dos batismos. Até hoje ainda ela está presente no nosso meio, né? No meio evangélico, não no nosso meio. O povo de Deus não batiza em águas, nem como os judeus faziam, nem como fazem os evangélicos e cristãos. Embora isso tenha uma utilidade prática relativa,
não tem nada a ver com o cerne da questão. Não há nada que façamos exteriormente que possa mudar o nosso interior. O que muda o nosso interior é o Espírito Santo. Se nós buscarmos dentro de nós essa mudança, é uma doutrina onde nós passamos a conhecer a nós mesmos, em vez de falar das nossas virtudes, que acontece frequentemente, nós entramos em desencanto com aquilo que nós encontramos dentro de nós. Se não houver esse processo, a gente corre o risco de ficar na igreja achando que a gente é uma coisa que a gente não é. Não é mesmo? Ficar na comunidade, achando que somos uma coisa sem selo. Na verdade, irmãos, o homem precisa conhecer-se. E é muito suspeito quando alguém vem dizer das suas virtudes. Não é mesmo? Por quê? Porque a virtude não é uma coisa nossa. Existem algumas doutrinas e seitas que pregam a autoeducação, como se a pessoa pudesse por si mesma encontrar salvação para a sua alma, pelo seu próprio esforço, como se ela fizesse por merecer a salvação. Tudo bem, amém, aleluia, só que não tem nada a ver com o Novo Testamento. É uma contradição geral. Ou o Novo Testamento está errado e essas pessoas estão certas, ou o Novo Testamento está certo e essas pessoas estão equivocadas. Isso tem que ficar claro para nós. O autor tenta nos falar que existe alguma coisa além dos rudimentos. O que é rudimento? Ele fala aqui, olha, ele chama de obras mortas, né? Apesar da pessoa ter fé em Deus, ele chama essas doutrinas de obras mortas. Fala da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele quer dizer o quê? Que quem acredita que a pessoa fica condenada para sempre está ainda sendo orientado por uma doutrina que é rudimento, que foi ensinada dessa forma, mas que não era para permanecer assim. Nós tínhamos que avançar no entendimento das coisas do Senhor. Ora, usando da nossa inteligência e da razão, porque Deus não é o absurdo, nós percebemos facilmente que somente Deus pode ser a eternidade. A eternidade é um estado que não muda nunca. Quando há o processo de criação dentro do seio de Deus, aparece o Filho chamado Verbo, né? Que nós já falamos quando estudamos o Evangelho segundo João, que serve de intermediário entre o Pai e a criação. Todas as coisas que existem, inclusive o inferno, tudo está sob o manto dessa relatividade. Sendo assim, não pode haver um inferno eterno. Se houvesse um juízo para lançar a alma no inferno eterno, esse inferno teria de ser eterno como Deus. E, portanto, não poderia ter sido criado pelo próprio Deus. Ele teria existência própria. Se existisse uma outra coisa que fosse eterna, como Deus, essa coisa seria como o próprio Deus, porque tem em si mesmo a eternidade. Então nós não podemos conceber que haja dois deuses, ou duas coisas que são eternas. Só pode haver uma. E esse ser eterno é que é o nosso Pai. Por esta razão, irmãos, essa doutrina do juízo eterno é uma doutrina que é apenas um rudimento. É como você ensina uma coisa para as crianças na sua infância, na escola, e que a lição não é bem daquele jeito, ela precisa ser completada mais tarde, com outros ensinamentos que aquela criança ainda não pode suportar. Na época do Senhor, Jesus disse em determinado lugar que havia muitas coisas para dizer, e que ele gostaria de nos falar destas coisas. Porém, o nosso coração ainda estava imaturo, despreparado, sem condições de suportar este entendimento. Ora, se naquele tempo os corações eram imaturos, é claro que esses corações, em outro tempo, você conclui, eles teriam que ter maturidade. Os irmãos concordam comigo? E não seria alguns dias depois. Corações imaturos não mudam para maturidade de uma hora para outra.
Haveria que ter outros tempos para estas mesmas almas, para que elas pudessem amadurecer com a experiência e no tempo devido elas receberem novas revelações, como hoje estão sendo feitas e vêm sendo feitas em muitos outros lugares. Ele fala então que a doutrina dos batismos, por exemplo, que já era batizar nas águas, era uma prática dos judeus, tanto que o João Batista praticava o batismo dos judeus e batizou Jesus, conforme a Escritura nos fala. Tendo o próprio Batista dito que outro viria que batizaria diferente do batismo que ele estava batizando, o chamado batismo do Espírito, que muita gente não entendeu ainda até hoje o que é. E há aqueles que continuam por ser conveniente batizando nas águas, sem que haja qualquer necessidade. Você pode dizer assim, mas é um sinal perante a comunidade, aquele homem, aquela mulher resolveu mesmo mudar de vida. Mas ele muda de vida? Alguns sim, outros não. E quando eles não mudam de vida? O batismo cai em descrédito. Aí dizem, é falta de fé. Bem, então a questão é fé? A questão é fé ou batismo? Se for o batismo, então o batismo falhou. Não, a questão é de fé. Então não é batismo, a questão é fé? Então não preciso do batismo. Se eu tenho fé, eu sou batizado. Não é verdade? Então, a gente usando da nossa inteligência, a gente pode examinar as palavras e os conceitos e ver que o que o autor aqui está dizendo é que a doutrina dos batismos nada mais é do que um rudimento, um ensinamento que foi válido para um determinado tempo, mas que no passar do tempo, dos évos, das eras, isso tinha que ser mudado, das épocas, dos períodos, seja como for que quiserem determinar esses séculos e séculos e séculos que passaram, isso tinha que ser mudado. É claro que o desenvolvimento da ciência, do pensamento racional, da filosofia e dos ensinamentos gerais para o homem, deu ao homem uma melhor condição dele entender o universo. Hoje, a gente ainda questiona se existem outros mundos habitados. Mesmo que os telescópios olhem lá para os confins do universo, vendo galáxias e galáxias e galáxias, cada uma dessas com milhões de estrelas e planetas e tudo mais, algumas pessoas ainda questionam se existem outros mundos habitados. Estão tentando provar que existe, mas, meu irmão, você não precisa de prova. Basta você usar essa inteligência que Deus te deu para você entender a grande obra do Pai. É claro que existem muitos outros mundos habitados. E não é por ET, não, gente com anteninha verde, nada disso. É por gente parecida com nós, do mesmo jeito que a gente. Se tiver um homem ou uma mulher lá do outro lado do universo, ele é igual a gente, ele não é diferente. Pode ser mais bonito, mais ajeitado, mais arrumado, ou mais feio, se for num mundo mais atrasado, como nós fomos feiões no passado, peludos e tudo mais. Bom, ainda sou meio peludo ainda, mas, enfim, fazem parte das raças. Mas o homem e a mulher, os filhos de Deus, eles são iguais em todos os lugares do universo. É claro que existem outros mundos habitados. Seria uma obra idiota se houvesse uma criação do tamanho que existe e nós aqui nesse grãozinho de poeira habitando esse mundo, só nós. E Deus criou essa obra imensa. Será que Deus perdeu o juízo? Para que ele fez essa coisa doida que tem lá em cima sem ninguém? Aí vem lá o tradicional pastor religioso, padre, não se deve questionar a Deus. Perguntar para ele por que ele fez a obra do jeito que ele fez, porque ele que é o obreiro. Querem manter o povo na ignorância, porque eles são ignorantes das coisas de Deus e querem que o povo seja como eles. Isso precisa acabar, isso precisa mudar, irmãos. Por quê? Porque o fim do mundo está chegando. E quando vier o fim do mundo, vem uma tempestade tão louca sobre a humanidade que vai deixar pastores e padres e gurus e médiuns enlouquecidos, perdidos, sem saber o que está acontecendo. E Deus está querendo ensinar o povo a respeito do que existe do outro lado, para a gente saber o porquê que o mundo vai acabar.
O mundo vai acabar por causa do desastre do homem. O homem está destruindo o mundo porque deu lugar ao pecado. Resolveu não aceitar o Salvador. E quando eles não aceitaram o Salvador, não é que eles não aceitaram um chefe religioso, não. Jesus não é chefe religioso, coisa nenhuma. Jesus é o Senhor do mundo. Eles não receberam o Filho que foi enviado por Deus para poder pôr ordem no mundo. A desordem está se instalando. Por trás dela está Satanás. Vamos ver quem vai contê-lo. Ninguém sabe disso. O pessoal fica pensando que vai sair voando para o céu e tudo mais. Outros que vão ficar dormindo até o dia do juízo. Ora, irmãos, doutrinas que são rudimentos que já deviam ter sido tirados há muito tempo do povo. Veja que o autor de Hebreus está chamando a atenção aqui dos hebreus, dizendo, ó, vocês já era para saber bem mais, vocês são mestres do tempo. Quanto tempo faz que Deus está falando com vocês? Até hoje vocês estão como crianças. Será que nós somos crianças? Alguns padres dizem isso, alguns pastores dizem, não, eles não têm condição de saber certos mistérios. Ou será que nos esconderam os mistérios? Nós somos mesmo crianças, depois de tanto tempo, de tantos séculos, de mais de 20 séculos que foi feita a revelação do Senhor, nós continuamos do mesmo jeito, na mesma infantilidade, ou nos colocaram nessa condição? Precisamos refletir sobre isso, irmãos. Será que nós não entendemos mesmo ou somos preguiçosos por causa do diabo? Será que nós nos esforçamos mesmo para buscar o reino e saber dos mistérios, para entrar lá onde o Senhor rasgou o véu, para dizer, ó, agora não é só o sumo sacerdote que entra aqui, vocês também podem entrar? Eu suspeito que as coisas foram ajeitadas pelo diabo, para ficar como estava na época de Jesus. Do mesmo jeito, está do mesmo jeito. A mesma infantilidade, infelizmente. Aqui ele faz referência no versículo 2 à ressurreição dos mortos. Algumas pessoas pensam que a ressurreição é uma novidade que Jesus trouxe. Não. A ressurreição já havia antes de Cristo. Já existia a ressurreição. Era um conhecimento que os fariseus tinham. Os saduceus, por exemplo, negavam a existência da ressurreição, que era um dos partidos políticos da época e religioso. Os saduceus, pessoal rico e tal, estudado, cheio de história, não acreditava na existência dos espíritos, dos anjos, coisa que os fariseus acreditavam. Hoje ninguém acredita em anjo, ninguém fala em espírito, ninguém fala em anjo, diz que é uma coisa do Satanás. Coisa do Satanás é você não falar sobre eles e falar só sobre as coisas do mundo. Isso sim é coisa de Satanás. Quando você esconde o conhecimento das pessoas, quando você diz que o conhecimento das coisas que estão além da morte é coisa do diabo. O que você está dizendo é que é coisa do diabo, para manter o povo na ignorância. Está escrito na Escritura Sagrada. Como é que nós estamos falando de coisas de Satanás? Os fariseus criam nisso. Então havia sim ressurreição. Antes do Senhor, irmãos, era um conhecimento que já estava ali, mas que as pessoas não conseguiam perceber a sua profundidade, as suas consequências. Por isso, o autor está colocando isso aqui como uma coisa velha, que já deveria ter sido mudada. Não é que tem outra ressurreição. A ressurreição é a mesma. Mas eles não recebiam a ressurreição com a devida profundidade. Por quê? Porque as pessoas pensavam que a alma existia só uma vez. Que a alma, depois da morte, ia ficar dormindo lá no túmulo. Apesar da Escritura mostrar que não tem nada disso. A Escritura mostra outra coisa. O conjunto dos ensinamentos da Escritura mostra para nós que as pessoas estão bem vivas do outro lado. As almas estão vivas. Jesus não iria ensinar uma mentira para nós. Quando ele fala do rico e o mendigo que estava na porta da casa dele, o Lázaro, depois que ambos morreram, eles não ficaram dormindo. Por que que a história que Jesus conta não fala que eles ficaram dormindo? Porque era uma história. Então Jesus ia falar
uma parábola cujos ensinamentos não são verdadeiros. As pessoas depois da morte, elas dormem sim desse lado, porque a gente perde a consciência quando morre, mas acorda do outro lado, nas regiões celestiais, nas regiões sombrias do vale da morte ou nas regiões do inferno. É simples assim e aterrorador, né? É um terror. Porque quando você morrer, você irmão, você irmã que está aqui, você que está nos ouvindo, você vai acordar num desses 3 lugares, criatura. Você vai despertar no meio dos espíritos malignos, se você for uma pessoa má. E vai sofrer os mesmos horrores que aquele sujeito sofreu. Aquele rico que não se importava com o sofrimento do outro. Eu acho que tem 2 infernos, só tem um, que eu saiba. Vai ser destruído no fim dos tempos. Porque é de existência relativa a esse período da humanidade em que a humanidade ainda é infantil nas coisas espirituais e mesmo nos seus sistemas de vida, devido ao atraso da humanidade, das almas que vivem aqui nesse mundo, irmãos. Pastor, o senhor está falando uma grande novidade. Não estou falando novidade nenhuma, o conhecimento já existe no mundo há muito tempo. É que a igreja evangélica que não conhece isso. Amém? Como nós não temos compromisso com nenhuma delas, nós temos liberdade de falar porque somos o povo de Deus. O povo de Deus não tem medo de conhecimento, não. O povo de Deus não tem medo do que tem depois da morte, não. Porque nós temos um Senhor que é Cristo, que é aquele que veio para nos salvar. Nós que somos as ovelhas perdidas da casa de Israel, irmãos. Não temos medo de nada, porque Jesus é o nosso Senhor. Diz que Ele salva também os gentios, as igrejas e tudo mais. Amém, aleluia. Que sejam salvos. Mas nós precisamos seguir os caminhos do Senhor conforme Ele tem nos revelado, mostrando que as coisas são mais profundas do que simplesmente a aparência e o discurso superficial que nós vemos frequentemente na boca dos teólogos, dos pastores e dos entendidos. Eles falam de uma doutrina que só tem referência à vida e com consequências morais apenas, sem as devidas consequências espirituais. Por que são morais? Porque visa apenas a conduta, não visa a salvação e a vida eterna. Por isso é conhecimento moral, não é conhecimento espiritual. Deveriam aprender. Os doutos, os entendidos, deveriam buscar o entendimento. Se aqui não tem, busque com quem tem. Porque o conhecimento já existe no mundo há muito tempo. Aliás, existe desde o Egito Antigo. O povo não sabe, mas alguns sacerdotes sabiam. Melquisedeque era um deles. Desde o pai Abraão, o conhecimento existe. O pessoal quer ficar na superfície, tá? Tudo bem, vai firme aí. Você vai ver o que você vai encontrar do outro lado. Aí chega lá e fica, nossa, como é maravilhoso. Então, o pessoal falava lá, se não acreditava, tapado. Então eu queria subir lá junto com os anjos. Não dá. Como? Você não fez esforço nenhum? Fica por aqui. Dá umas palminhas para ele aí. Quando vier o reino, aí o pessoal vai banar palminha lá. E você vai banar palminha também para o Senhor. Quando os eleitos passarem junto com o Senhor lá, viu? Você está sendo chamado para ser um dos eleitos. Você vai esperar o quê? Se tiver uma palminha, tá bom demais. O duro é ir parar lá nas regiões de sofrimento, né? E de angústia, aflição. Aí que é terrível. Como a gente não tem certeza, né? Ninguém sabe. Convém tomar medida para a gente ficar do lado do Senhor. Aqui no versículo 3, ele fala aqui sobre a permissão de Deus para ele falar de um assunto bastante grave. Esse versículo 6 aqui, daqui para frente, do versículo 4 até o versículo 6, ele fala de uma situação que o reformador Martim Lutero, ele disse que havia uma inconsistência doutrinária
Mas é que Lutero não entendia a profundidade do assunto que o autor estava tratando. Nesse ponto eu discordo dele, né? Eu concordo com Lutero em muitas outras coisas que ele disse, escreveu e fez. Mas nesse ponto eu acho que ele pecou porque ele não conhecia as coisas invisíveis. Essas coisas não haviam ainda estado à disposição da igreja na Idade Média. Qualquer pessoa que tinha conhecimento oculto era tido como bruxo e bruxa e acabava na fogueira. Era de uma simplicidade tocante. O sujeito ser assassinado pelos religiosos porque ele tinha conhecimento das coisas espirituais. Na verdade, o autor diz o seguinte: quando uma pessoa é convertida e ela vier a cair, é impossível que ela seja novamente restaurada. Porque ela se torna como se fosse uma afronta a Cristo. A palavra usada aí é vitupério, né? Vamos fazer a leitura. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. O que são as virtudes do século futuro? As promessas. E o que são as promessas? O mundo novo, a nova Jerusalém. Eles provaram desta revelação. Ele disse assim: se eles recaírem, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo tornam a crucificar o Filho de Deus e o expõem a uma afronta, a uma ofensa. Por que ele fala isso? No aspecto moral. Imagina um pastor que se deixa levar pelo arrastamento e envergonha a igreja. Será que esse homem tem uma oportunidade de ser perdoado e ele refazer a sua vida? O Evangelho fala que o perdão é dado 70 vezes 7. Mas a gente precisa entender que 70 vezes 7 não é um número infinito. Não é? É bastante vezes, mas tem um limite. Isso quer dizer o quê? Que tem uma hora que o perdão não é mais concedido. Ele fala aqui da possibilidade de alguém que já experimentou. Quando ele diz é impossível, ele não está querendo dizer que Deus não vai perdoar. Mas ele diz que não vai acontecer. É impossível que isso aconteça. Ele diz, porque se isso acontecesse, ele estaria expondo Cristo à vergonha e crucificando novamente o Senhor, uma vez que o Senhor foi crucificado para que ele fosse salvo. Cada vez que um de nós é convertido, o Senhor é crucificado, não é verdade? Não é essa a teologia de Paulo? Amém? Entendeu isso? Cada vez que uma pessoa é convertida, vamos imaginar, Joaquim, que você apresenta a palavra de Deus a uma pessoa e você consegue convencê-la a vir à igreja e ela se converte. O Cristo morreu por aquela pessoa, assim que ela se converteu. Foi crucificado de novo para que ela pudesse ter uma vida nova e os seus pecados fossem tragados pela morte de Cristo. O que o autor está dizendo aqui, ele diz, olha, se o sujeito já recebeu, é impossível que ele caia e volte de novo, porque ele estaria envergonhando o Senhor. Então ele não está dizendo que o Senhor não vai perdoar, mas ele está dizendo que as pessoas que caem não foram convertidas de verdade. É outro pensamento. Eu acredito que a forma como está aqui a tradução é uma forma pobre. Isso precisaria estar mais bem explicado, para não dar lugar a controvérsias. Existem algumas passagens das Escrituras que foram mal traduzidas, talvez porque o tradutor não tivesse uma condição
de compreender o que está além dessa vida, o que está além do mundo que nós vemos. E como as almas podem sempre ter oportunidade de saírem do estado pecaminoso, num tempo, noutro tempo, em outro século, em outro lugar. Elas não ficarão para sempre lá no inferno, porque não existe para sempre. Para sempre só Deus. Amém? Como aplicar esse ensinamento para nós? Não sabemos se estamos convertidos, porque ninguém tem certeza. Nós buscamos essa conversão todos os dias da nossa vida. E se nós buscamos essa conversão, nós precisamos da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque por ela nós buscamos a conversão. Pastor, mas então eu nunca vou me converter? Vai. Mas eu tenho um momento que eu sei que eu estou convertido? Não tem. Ninguém tem certeza. O que é bom para nós. Porque se alguns tivessem certeza e outros não, os que não têm ficariam desapontados. Por que eu não tenho essa certeza e o outro tem? Não temos a certeza, irmãos. Buscamos a salvação todos os dias. Sabemos que o Senhor nos escolheu para sermos ovelhas do seu pasto. E que depende dele a nossa salvação. Não depende de nós. Uma vez que estamos dispostos, amém? Estamos dispostos, queremos a salvação. Agora, se ela vem ou não, aí depende do Senhor. Porque a obra de salvação é dele, é ele que morre na cruz, não é você. Ou você quer morrer na cruz? Quer, Marinei, morrer na cruz? Não. Quer, Wilson? Não. Não estou entendendo. Por que vocês não querem morrer na cruz? Acha meio complicado? Então, o Senhor morreu na cruz para nos salvar. É Ele que sabe da nossa salvação. Vigiemos para não expor Jesus à vergonha. Toda vez que lá fora nós somos homens e mulheres vis, cometendo pecados, fazendo coisa que nós não devemos fazer por causa da palavra de Deus, nós estamos expondo o Senhor à vergonha, ao vitupério, à afronta. As pessoas vão dizer, está vendo? Olha lá aquele crente, olha lá aquela ovelha de Deus, o que ela faz. Daí a palavra servir de referência para nós cuidarmos da nossa vida todos os dias. Você come todo dia, não come? Aldemir, você come todos os dias, não come, meu filho? Se você não come, o que acontece? O senhor fica doente. O senhor passa uns dias meio assim faminto, desesperado, mas depois fica doente, não é mesmo? Pois a alma também se alimenta. O alimento da alma é a palavra de Deus e a oração. Amém? E as boas obras, que vêm de um coração agradecido, feliz, alegre e consciente de que ele precisa participar da construção do mundo. Tudo isso é alimento da alma. Então, se o senhor tem que comer todo dia, precisa da palavra de Deus todos os dias. Amém. Versos 7 e 8, ele faz aqui um desenvolvimento, né, do pensamento que ele acabou de proferir. Ele diz assim, que a terra que embebe a chuva, que recebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aquela terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Ele diz, olha, o crente que não é verdadeiro e que acaba produzindo abrolhos, e pimentas e coisas que não são agradáveis, ela traz para as pessoas aonde ela está, que ela planta, um grande prejuízo. Ela está tomada de uma maldição. Então nós somos essa terra que precisa produzir. Ele não está aqui se referindo a pessoas descrentes que não têm fé. Nós não temos nada a ver com a vida das pessoas que vivem sem Deus. A palavra não se refere a elas. Toda a instrução que existe na Escritura é para o povo de Deus.
é para os judeus e para os gentios. Amém? Para os judeus e para os gentios. Essa palavra foi dedicada a eles. Daí ele está dizendo, olha, existem religiosos entre nós, entre judeus e gentios, que são como terra amaldiçoada, que fazem coisas que envergonham o Senhor. Não produz coisa boa. É quando o religioso, seja ele quem for, que está envolvido com a Escritura Sagrada, ensina doutrinas que são mentirosas, vindas de espíritos enganadores, porque aquelas pessoas que recebem essas doutrinas acabam contaminadas com elas. E a gente tem visto muito isso por aí, não é, irmãos? Temos visto muito isso na televisão, enfim. Sejamos assim, irmãos, aquela terra boa que recebe a chuva e produz frutos bons, para que todos os que estão à nossa volta possam se beneficiar com esses frutos. Veja que a chuva cai também sobre a terra amaldiçoada. Isso significa que Deus está falando não só aos bons servos e servas, mas também àqueles maus servos. A chuva cai, tanto que ele produz, mas produz espinhos, espinheiros, pimenta, abrolhos, trazendo maldição. Ele diz, olha, esse coração está perto de ser destruído e consumido pelo fogo. Na simbologia, evidentemente, da Escritura. E segue aqui instruindo, mas de vós, amados irmãos, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Quer dizer, eu dei um puxão de orelha bem grande no seis, mas eu espero que vocês só se ocupem das coisas relacionadas com a salvação, apesar de eu ter sido duro, ele disse aqui, né, na palavra. Porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda continuam servindo, né? Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Então não é para parar de ter cuidado amanhã, não, nem no mês que vem, nem daqui a um ano. É até no fim da nossa vida, para que a nossa esperança seja completada. Daí eu dizer que a salvação não é pronta. Ela sempre é o objeto da nossa busca. É mais importante buscar do que encontrar. Temos um monte de gente justas por aí, não tem? Ixi, tem um pessoal que já está salvinho. Amém, aleluia. Não tem problema nenhum, a gente respeita e acha muito legal. Mas isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. Vamos repetir o 11 aqui, porque o 12 depende dele. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, descuidados, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram e herdam as promessas. Temos vários exemplos de fé. Lá na frente a gente vai ver um capítulo em que ele só fala das testemunhas. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, que são aqueles que antes de nós viveram esta mesma fé e são exemplos para nós. Dias atrás, uma irmã nos enviou uma mensagem onde ela reclamava muito da vida, apesar de ser crente há muito tempo, inconformada com Deus, porque sua vida é de tribulação. Eu pensei comigo, meu Deus, se a gente pegar a Escritura, desde o Gênesis ao Apocalipse,
a gente não vê ninguém em vida boa. O povo de Deus só sofria. Só estava envolvido com pecado, com guerra, com confusão, com traição, com tantas coisas, irmãos. O que queremos? Queremos uma vida boa? Procura na Escritura. Não é mesmo? Procura na Escritura. Acha alguém lá que teve vida boa, que não foi perseguido, que não foi traído, que não sofreu injustiça. É falta de conhecimento. Nós temos que ler os livros das Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, e faça devagar, porque não basta ler. É preciso que o Espírito te dê entendimento, para você poder compreender pelo menos o básico, irmão, irmã. E você verá o que é o povo de Deus, quem somos nós. Não tem moleza, não. Ah, mas eu quero moleza. Ah, então tá, vai procurar em outro lugar. Não nas igrejas sérias e idôneas. Porque quando Deus, versículo 13, fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, quer dizer, Deus não muda, não é? A imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Então, quando nós estamos falando que tem um povo de Deus, uma nação escolhida, eu falo sempre isso para não parecer que a gente está se colocando à frente dos outros. Olha, não estamos falando isso. Preste bem atenção. O que nós dizemos é que existe nesse mundo uma multidão de ovelhas que são do Senhor. Mesmo os povos que não acreditam em Jesus, que não aceitam a palavra, não tem importância. São povos ainda brutos, almas embrutecidas, que ainda não receberam a revelação, mas são ovelhas do Senhor. Agora, no meio desse grande rebanho que vive nesse mundo, o Senhor separou um certo tanto de ovelhas para prepará-las para um determinado propósito. E essas ovelhas são chamadas de o povo escolhido. Mas elas não são culpadas por terem sido escolhidas. Elas foram escolhidas pelo dono do rebanho. Uma vez que nós fomos escolhidos e sentimos que somos, não temos a certeza, mas ouvimos o chamado. Aí cada um vê por si como ouve esse chamado e como vive esse chamado. Mas que existe o rebanho? Existe o rebanho. Está por toda parte na Escritura. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos a geração de Abraão. Nascemos do mesmo ramo da família dele. Amém? Ah, tem outro lá que não sabe. Não, eu sou cristão, eu sou da igreja católica, sou da igreja evangélica, sou da igreja protestante, sou da pentecostal. Tá, tudo bem, amém, aleluia. Sou ovelha de Cristo, não sou lá do Abraão, lá que ele é dos judeus, tal. Tá, se você entende só isso, tá bom. Não é mesmo, pastor? Em outros tempos também entendíamos que era separado, que os gentios estavam separados dos judeus, que judeus era judeu e que gentio era gentio. Não é. É um povo só que Deus está trabalhando. Mas no meio desse povo existe um bando de ovelhas que foram escolhidas para um determinado propósito. Ah, está fechada a porta, ninguém pode entrar? Não, senhor, a porta está aberta, pode entrar quem quiser. A única coisa, não faça confusão, que na comunidade do povo de Deus, o povo santo, não tem igreja. Não no sentido denominacional, porque igreja é isso mesmo, uma reunião de pessoas. Estamos reunidos aqui como uma igreja, mas não no sentido denominacional. O povo de Deus não tem compromisso com as igrejas, nenhuma delas. Respeita as igrejas, compreende o seu papel,
compreende o papel dos pastores, das suas teologias, mas o povo de Deus tem a sua própria teologia, o seu próprio ensinamento, que é o Espírito Santo, que ministra através dos seus crentes. Amém? Esse é o povo escolhido. É isso que ele fala aqui, quando ele fala que vai multiplicar a descendência do Abraão, não é? Que ele alcançou a promessa. Que a promessa que o Abraão alcançou, quando ele foi parar lá no seio de Deus, né? E de lá ele viu a glória do Senhor, mas as promessas continuam ainda por ser cumpridas. Onde é que está a terra prometida? Alguns pensam que é o Israel físico, mas não é só isso. A terra prometida é a nova Jerusalém, é o novo mundo, a nova humanidade. Nós precisamos anunciar essas coisas e dizer assim, olha, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus está chamando as suas ovelhas, para que as pessoas possam entender. Você que está nos ouvindo em outro lugar, declare isso. Eu faço parte do povo de Deus, eu não faço parte de nenhuma igreja. Faça isso e você vai perceber o quanto que você vai mudar. Só de você começar a dizer que você é povo de Deus. O povo de Deus é livre. As igrejas, infelizmente, mantêm o povo cativo. Do quê? Da sua teologia, dos seus costumes, dos seus conceitos. Até quem diga que se não estiver naquela igreja, a pessoa não está salva. Não é mesmo? Alguns foram eleitos como representantes exclusivos de Deus na terra. Ora, irmãos, está bem que lá na Idade Média vamos lá, mas agora, nos nossos tempos, nos nossos dias, não dá. Nós vamos ficar cativos disso? O mundo vai se transformar rapidamente, vai chegar uma mudança tão profunda, como dizia Jesus, de uma hora para outra, como vem o ladrão, e você vai continuar com esse blá, 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 desde o que se fazia na época que a igreja tomava conta do mundo? É hora de mudar, gente. Se não quiserem mudar, siga desse jeito mesmo, não vai ter futuro. Por quê? Porque as igrejas não fazem parte da promessa. Quer que eu mostre no Apocalipse para você? Você que está nos assistindo aí longe, talvez não tenha convivido com a gente ainda, quer que eu mostre para você no Apocalipse? Não vai ter templo na cidade nova. Mundo novo não tem templo. Porque o mundo se enche do conhecimento do Senhor. Isso está na Escritura. Foi dito por alguém em determinado lugar. A Escritura diz isso. Não sou eu. Sendo assim, as igrejas são de existência relativa. Ela faz parte de um período da humanidade, mas não permanecerão para sempre. Os templos vão acabar, porque o mundo todo será a casa do Senhor. Ele será adorado, louvado em espírito e verdade em todo lugar onde nós estivermos, em qualquer obra que nós estivermos fazendo. Isso é o mundo novo. Nós estamos sendo chamados para participar desta nova ordem de coisas. Vocês aqui, os irmãos lá que estão recebendo a palavra. Voltando ao versículo 17 para completarmos. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, foi ele que disse e determinou, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Duas coisas importantes: o sacerdócio de todos os homens e mulheres e promessa que vai ser cumprida. São essas duas coisas que foram determinadas por Deus, quando ele disse: eu hoje te gerei, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Não é? É um juramento de Deus. Determinou que Cristo seria o sacerdote eterno. E a palavra diz que as promessas feitas a Abraão é um juramento de Deus. Ora, se Deus jurou, vai se cumprir. Amém?
Pode aí, tem gente que não gosta, né? Tem um pessoal que não gosta do que nós estamos falando. Hoje o materialismo está tomando conta do mundo. Dentro da igreja, dentro do contexto do povo de Deus, nós chamamos isso de apostasia. Está tomando conta do mundo todo, levando as pessoas a acreditar que elas por si mesmas podem ser felizes e fazer o que elas bem entendem da vida delas. Legal, né? Legal só na aparência. A consequência é extremamente danosa. Tiraram a ordem de Deus do mundo e querem pôr a ordem do próprio homem. Construíram uma casa sobre a areia. Vem a tempestade. Vem a tempestade. Depois vocês me dizem, tá bom? Para que por duas coisas, pois, imutáveis, porque é juramento de Deus, nas quais é impossível que ele venha mentir, tenhamos assim a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio nessa esperança que foi proposta por Deus. Tá bem? Então sofremos, aguentamos firme, suportamos todas as coisas, porque nos foi feita uma promessa. Eu creio e tenho esperança que ela vai se cumprir. Por quê? Porque é juramento de Deus. Amém? Não é que alguém jurou, foi Deus que jurou. Amém? Deus jurou. Como diz o autor, ele não pode mentir. A qual, essa esperança, nós devemos ter na nossa vida como uma âncora da alma. O que é a âncora? Quando o navio está jogando de um lado para outro na tempestade, se ele estiver solto, ele corre o risco de se arrebentar todo, não é mesmo? E lança uma âncora, baixa as velas e fica firme. O negócio vai para lá para cá, e tal, e coisa, e o navio fica firme. A âncora segura ele, para não ser levado pelas correntes destrutivas da tempestade. Ele diz que esta esperança do sacerdócio, jurado por Deus, e da Nova Jerusalém, a terra santa, jurado por Deus, deve funcionar na nossa vida como uma âncora. Uma âncora firme, segura, que penetra até o interior do véu, lá dentro do Santo dos Santos. Não é humana, não depende de um homem, é espiritual. Segura você por dentro, não segura você por fora. Segura você por dentro, porque tua alma está ligada constantemente no mundo de Deus. Você não se desliga nunca do mundo que nós não vemos. O autor diz que ela deve funcionar como uma âncora segura e firme, onde Jesus, olha o encerramento desse capítulo, o nosso precursor, quer dizer isso? Precursor não é o que vem antes de nós? Tá certo, Walter? É isso aí mesmo? Será que estou falando errado a palavra? É que eu não sou letrado, né? O irmão sabe que eu não sou letrado. Precursor vem antes, não é? Antes de quê? De nós. Por quê? Porque nós somos como ele. Ele quer que a gente participe da luz que ele tem. Ele quer que a gente participe da glória que ele tem, do conhecimento que ele tem, da liberdade que ele tem, da eternidade que ele tem, da sua imortalidade. Irmãos, ele veio à frente para poder abrir o caminho para nós. Você vai ficar sentado aí esperando o quê, rapaz? O que vai ficar esperando aí, minha irmã? Para frente, avancemos. Pastor, onde é que fica o sacerdote nesse contexto? O sacerdócio levítico, o padre, o pastor, o guru, o médium, a benzedeira, enfim. Sinceramente, não sei. Ou todos se transformam em povo de Deus, ou alguém vai ficar para trás. Porque só existe uma realidade, irmãos.
Só vai haver uma ordem única no mundo quando houver um só povo, uma só nação, um planeta iluminado pela luz de Deus. Não pode haver dois pensamentos, duas casas, casas divididas. Não pode haver. A divisão é de Satanás. Até necessária em determinado período. As disputas, as discussões, etc., a busca, o combate das falsas ideias pelas ideias mais lógicas, mais racionais, todas essas coisas são importantes em determinado período da existência do planeta, do mundo como um todo. Mas há um tempo em que, para que haja a paz, tem que haver uma ordem só, um só Deus, um só Senhor, que é Jesus Cristo. Jesus, o nosso precursor, entrou lá no Santo dos Santos por nós e foi feito eternamente um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele está lá administrando a nossa vida. Eu já digo aos irmãos que nos ouvem de longe, não estão habituados com a palavra aqui da casa, né? Não tem moleza não. Não tem moleza não para o povo de Deus. É vida sofrida mesmo, dificuldades e desafios. Não tem negócio de riqueza, de prosperidade, não tem nada disso não. Aqui nós oramos para você pagar as contas só. E está bom demais você pagar suas contas. Porque nós temos outras coisas mais importantes para fazer do que ficar preocupado com dinheiro. Com negócio, com bolsa, com que sobe, que desce, que o ouro que vai, que vem, que deixou de ir. Enfim, nós não temos tempo para isso não, irmãos. Tem um mundo nos aguardando para ser construído. Não é verdade? Então, queridos irmãos, Jesus administra a nossa vida, deixa Ele administrar a tua vida, se coloque como ovelha do Senhor definitivamente. Diz assim, eu sou do Senhor Jesus. Acabou, sou povo de Deus e quem é meu pastor é Cristo. E Ele é o Messias. Isso é bom falar, viu? Porque tem alguns judeus que não aceitam o Messias, né? Jesus como Messias. É a grande diferença de nós que somos judeus, né? De alma. Não é verdade? De espírito. Os verdadeiros judeus, diria o apóstolo Paulo, que não é apenas na carne, mas que tem uma circuncisão no coração. Nós somos e nos colocamos como judeus verdadeiros, porque cremos que Jesus é o Messias. E todos os judeus que acreditam e que têm Jesus Cristo como o Messias, são verdadeiros judeus perante o Senhor. Eu não estou falando aqui da carne, viu gente, das nações. Estou falando aqui de coisas espirituais. Tá bem? Jesus deixa que Ele administre a sua vida. Ele é o Messias. E na sua volta gloriosa haverá a mudança dos tempos, a chegada do reino e o estabelecimento da nova Jerusalém. Amém.